Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler esse texto novamente. Porque Deus amou o Adilson de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o Adilson, crendo nele, não pereça, mas que ele venha a ter a vida eterna. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez com nossos olhos na lição. Que maravilha de lição que nós estudamos essa semana. Vocês perceberam que o capítulo 11 do livro de Isaías profetizou a vinda do Messias em duas etapas, ou seja, profetizou as duas vindas de Cristo, a primeira etapa e a segunda etapa. A primeira já ocorreu quando Jesus nasceu lá na manjedoura. Por que nós sabemos isso? Porque Jesus, ele veio a este mundo como uma criança, nasceu, viveu entre os pecadores, ensinou-nos preciosas lições e depois morreu na cruz. Quando você abre no livro de Isaías, capítulo 53, lá é descrito a profecia que estaria acontecendo na vida de Jesus. O único que foi levado como cordeiro ao matadouro e não abriu a boca. Jesus foi levado à cruz. Em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele quis fugir da cruz, da responsabilidade. Prova é que lá no monte do Getsemane, ele orou ao Pai pedindo que, se possível fosse, afastasse dele o cálice, mas todavia fizesse a vontade do Pai. Olha que oração, querido. Jesus, passando pelo vale da sombra da morte, por minha causa, por sua causa, ele confiou e ele permitiu que a vontade do Pai fosse realizada, prevalecesse. E qual foi a vontade do Pai? Que Jesus morresse na cruz. Por quê? Para poder hoje nos conceder a oportunidade de termos a esperança da vida eterna. Vivíamos num mundo de trevas, de pecado. Quando Jesus veio, ele trouxe para nós a luz, ele trouxe para nós a esperança, ele trouxe para nós a certeza de que voltaremos a ter paz novamente. A lição dessa semana nos chamou a atenção para esse aspecto de que Jesus, ele tem poder e ele deseja tornar-nos a nossa vida uma nova experiência. Jesus não tem prazer no sofrimento, ele não tem prazer na morte, e foi por isso que ele veio aqui na terra. Ele veio para nos trazer essa certeza, ele veio para nos trazer essa esperança. No livro de 1 João, no capítulo 4, verso 10, olha o que nós lemos. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, Deus enviou seu Filho para poder interceder em nosso favor, para poder nos dar a certeza de que os nossos pecados seriam perdoados e através do sangue derramado na cruz nós fomos justificados. Você já parou para pensar que Deus poderia ter enviado anjos para morrer na cruz no lugar de Jesus? Afinal de contas, a Bíblia fala que no céu existem milhares e milhares de anjos, e morrendo um anjo, enviando um anjo para este mundo, talvez não faria diferença nenhuma. Mas não. Sabe por quê? Porque um ser criado não pode dar a vida para um outro ser criado. Por isso que nós acreditamos e devemos acreditar, querido, que Jesus é eterno, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele tem as mesmas prerrogativas do Pai. Cristo foi quem consentiu em atender às condições necessárias para a salvação do homem. Nenhum anjo, nem homem era suficiente para que a grande obra fosse realizada. Somente o Filho do Homem devia ser levantado, pois apenas uma natureza infinita poderia encarregar-se do processo redentivo. Cristo, ele aceitou conectar-se aos desleais e pecadores, a participar na natureza do homem, a dar o seu próprio sangue e dar a si mesmo como oferta pelo pecado. Meu querido amigo,
Ainda você tem dúvida de que nós devemos prestar culto de adoração a esse Jesus que entregou a sua vida por mim e por você? Que Deus te abençoe e que você possa aceitar o sacrifício de Jesus e viver a partir de agora não mais em trevas, não mais sem esperança, não mais sem paz, mas que você possa abraçar esse convite que Jesus te faz hoje, permitindo que ele faça parte da sua vida, que ele faça parte dos planos, dos projetos para o seu futuro. Esse é meu desejo e meu agradecimento. Que você tenha um excelente final de semana, na presença e na companhia de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado a Deus pelo fato de o Senhor ter um dia morrido na cruz para nos salvar, nos dando a oportunidade de viver uma vida novamente, com a esperança de voltarmos para o Éden restaurado. Querido Pai, queremos te agradecer porque, através do seu nascimento e da sua presença, o Senhor acendeu uma luz que vem nos encher de esperança e de que um dia, muito breve, toda essa maldade, todo esse pecado, morte, doença deixarão de existir. Querido Pai, que o Senhor possa continuar nos guardando e nos protegendo e nos dando a sabedoria para sabermos lidar com situações difíceis e assim não desviarmos desse caminho tão precioso e tão seguro que vai nos conduzir para a vida eterna. Te pedimos essas bênçãos, te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Felicidade, uma ótima sexta-feira e um final de semana cheio de paz.